Muito boa noite, meus amigos e meus amigos. Sejam bem-vindos à nossa live das quintas-feiras. Hoje, como é a última quinta-feira do mês, nós então estamos deixando a última quinta-feira do mês para falar sobre o tema que deu início a todas essas lives, a questão de uns 3, 4 anos atrás, que foi o tema da obesidade, da perda de peso. Eu chamei esse projeto de Mais Jovem do Ano que Vem, porque todas as pessoas que estão com excesso de peso e estão precisando perder peso, precisando cuidar da saúde, elas quando perdem o peso que precisam, todas elas, 100% dos casos, parecem mais jovens sempre, né? Então o projeto seria esse, no ano seguinte fazer com que a pessoa se sinta e pareça mais jovem. E é colocado no ano seguinte de propósito, porque isso não é feito da noite para o dia, nem deve ser feito assim, nem de maneira corrida, e sempre com muita supervisão médica. Tudo isso começou quando eu, que sempre tive problemas de obesidade, a vida inteira brincando com isso, tendência, uma mãe que sempre foi obesa, eu tive a herança genética dela muito forte, e então sempre briguei. Depois dos 19, 20 anos, passei a vida inteira e ainda continuo em luta permanente contra isso. E o que aconteceu foi que nos últimos 6, 7 anos, né, que eu consegui perder ao longo de 10, 12 anos, foi bem lentamente, um total de em torno de 45 quilos. E aí, eu que sou médico, como a maioria de vocês sabe, sou clínico geral, e a grande maioria dos pacientes que não me viam há algum tempo, principalmente as pacientes, as mulheres, queriam saber o que eu fiz e o que eu tinha feito, né? Então, na verdade, já havia uma grande decepção quando eu dizia que eu não tinha feito cirurgia bariátrica, não tinha colocado balão gástrico, não tinha tomado nenhum medicamento, e uma certa decepção, e algumas até disseram: não, só está escondendo o jogo, conta aqui para mim o que foi, o que tomou e tudo, não vou dizer para ninguém. Mas a realidade não foi essa. E tudo isso é baseado de uma experiência muito negativa nos anos 70 e 80, né, quando eu comecei a me deparar com a questão da obesidade. Naquela ocasião existiam remédios complicadíssimos para se tomar, remédios que eram derivados da anfetamina, que inibiam o apetite e que mexiam muito com o sistema nervoso, causando insônia, palpitações, e nervosismo, irritabilidade, depressão quando parava, enfim, todo remédio que você não deveria tomar. Então passei por toda aquela fase que todo obeso que esteve naquela ocasião teve que passar alguns por esses remédios. Então resolvi fazer alguma coisa de uma maneira mais natural possível. Isso não quer dizer que eu seja contra a pessoa usar medicação, quer dizer, seria até um contrassenso, porque hoje você tem tanta coisa para você usar, com grande eficácia para ajudar na perda de peso, que seria uma falta de senso total ser contra isso. Eu, por questões pessoais, e já ter passado por experiências negativas com remédio, resolvi fazer a coisa da maneira mais natural possível, baseando na minha experiência como médico e como paciente. No caso aí, o paciente obeso que precisa perder peso e que tem toda a dificuldade do mundo para isso. Então, o que se viu o que se vê hoje, por exemplo, que a gente tem dois tipos de medicamentos que existem, que são alguns medicamentos ainda antigos que podem ser usados, e isso deve ser usado com a indicação do seu médico. Pelo amor de Deus, não começa a usar remédio baseado no que eu estou falando aqui, que isso aqui eu estou falando só para ilustrar, ajudar as pessoas a entenderem um pouquinho da questão da obesidade, mas não para seguir nenhum tratamento, nem passar nenhum tratamento, porque cada caso é um caso, cada paciente tem o seu aspecto individual que deve ser respeitado, e deve ser orientado e controlado por médico. Então, o que a gente pode falar dos medicamentos mais antigos que ainda podem ser usados e que produzem um efeito ainda razoável, né? Tem dois deles ainda que existem, que um é a substância chama-se Orlistat, que foi usado nos anos já 80 e 90 com o nome de Xenical. Muita gente que tem mais de 50 anos não vai se lembrar disso. Foi usado e que ele tinha como princípio, ele fazia com que a pessoa deixasse de absorver 30% das gorduras que ingeria na alimentação,
essa gordura era eliminada junto com as fezes, então você passava a ter 30% menos de caloria de gordura que você ingeria e ajudava a perder peso. Efeito colateral, mais desagradável, era diarreia, às vezes incontrolável, então passou a ser uma medicação muito interessante para os pacientes com prisão de ventre rebelde que precisam emagrecer, porque você com a medicação você pode combater as duas coisas e ele faz você perder uns 4, 5 quilos, depois de 2, 3, 4 meses, depois então estabiliza por aí. Então é uma medicação que pode ser usada para o paciente com prisão de ventre. Um outro medicamento que também é muito antigo é a metformina, né, que é uma substância usada para diabetes e pré-diabéticos, que ainda se usa hoje, apesar de ser muito antigo, né? E nos pacientes obesos que têm tendência para diabetes químico, tem esteatose hepática, por exemplo, gordura no fígado, o seu médico vai avaliar se você tem indicação para tomar. Você pode perder algum peso com isso, que 70% das pessoas perdem, nem todos perdem, mas a ideia é tratar ele pré-diabetes e diabetes inicial, e às vezes você ganha de vantagem uma perda de peso que seria bem-vinda nessa hora. Agora, falando nos medicamentos mais recentes, nós temos que falar então dos análogos da insulina, que são os remédios que revolucionaram e revolucionam ainda o tratamento da obesidade. Porque os pacientes diabéticos mais severos, os pacientes com diabetes infanto-juvenil, que dependiam de insulina, precisavam, depois de algum tempo, entrar no tratamento da insulina. E a insulina, a médio e longo prazo, tinha um efeito colateral muito desagradável, que era um ganho de peso incontrolável. Então o paciente controlava o diabetes, mas tornava-se obeso, com todas as complicações da obesidade, e a própria obesidade tornava o diabetes às vezes mais difícil de controlar, porque tinha que interferir com o metabolismo da pessoa. Então, quando surgiram esses medicamentos para tratar o diabetes, que são os análogos da insulina, o primeiro deles foi a liraglutide, que é o Victoza, que há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás foi lançado. Era aquela injeção que você fazia subcutânea todo dia, indicado por diabetes, e começaram a perceber que essas pessoas começavam a perder peso, né? Os endocrinologistas que tratavam o diabetes começaram a observar isso, saíram vários trabalhos. Então pensou-se em usar esse remédio para perda de peso. Primeira dúvida, será que no paciente não diabético ele não daria hipoglicemia, que é uma situação muito grave, colocaria a vida do paciente em risco, complicações sérias? Então foram feitos estudos observacionais e viram que ele não produzia isso. Ao contrário, quando havia uma possibilidade da glicose baixar, havia fazer o que se chama de gluconeogênese. A pessoa pega um veio de gordura hepática, glicogênio hepático, gorduras, onde elas são acumuladas, para produzir caloria e glicose, para não deixar vir a hipoglicemia. E com isso você tirava as gorduras dos depósitos e a pessoa, além de perder peso, perdia muita medida, que aí tem sido o grande grito dessa medicação, a grande vantagem, né? Então, começou-se a usar o liraglutide, depois passou-se por semaglutide, que é o Ozempic, que é o mais conhecido aí do remédio, acho que é atualmente mais vendido no mundo, difícil até de encontrar às vezes, porque tal é a procura, e que passou a ser semanal, e depois essa própria semaglutide foi feito um estudo, uma pesquisa, que ele poderia ser usado por via oral. Existe a possibilidade de usar o comprimido todo dia de manhã em jejum, que tem um efeito similar ao da injeção semanal. E mais recentemente você tem a semaglutide usada pela primeira vez só para perda de peso. Não tem indicação específica para o diabetes, que ela vem com o nome comercial de Wegovy, alguns pacientes já conhecem. Tudo isso, pelo amor de Deus, sendo orientado pelo seu médico. Estou discorrendo o que existe, para dizer que existem várias possibilidades e cada um tem a sua indicação. Não vai escutar o que a vizinha toma, o que a amiga toma, o que as senhoras do chá das 5 tomam e tiveram bastante resultado. Apesar do remédio ser comprado sem receita especial, que é uma tentação comprar um remédio para experimentar, mas não faça isso, faça isso. Por quê? Porque existe tudo em medicina e na vida, né, medicina principalmente também, você tem que avaliar a questão do risco-benefício. Não existe remédio sem risco, sem efeito colateral. Alguns são efeitos colaterais pequenos, outros são efeitos colaterais proibitivos,
por isso eles são muito estudados durante anos antes de ser lançados no mercado. Mas essas medicações, todas elas, são em geral muito bem toleradas. Acontece, a pessoa, às vezes, a grande maioria das pessoas tem um pouco de náusea, às vezes, um pouco de dor de cabeça, gases, um pouco de digestão um pouquinho difícil, e uma sensação de saciedade precoce. Você começa a comer e fica logo satisfeito. A náusea e a saciedade precoce são muito bem-vindos para quem quer fazer dieta, porque você acaba comendo menos. Você não tem nem vontade de comer, quando também você se sente saciado logo. E dá muita prisão de ventre. Algumas pessoas têm complicações sérias de prisão de ventre, como fecaloma, impactação de fezes no reto sigmoide, tem que ir para o hospital para fazer lavagem. Então são os efeitos colaterais mais comuns. Existem efeitos colaterais mais sérios? Existem. Infelizmente são raros. Então, precisa sempre conversar com o seu médico, saber qual é o melhor para você, se você toma medicação pela boca, qual desse aí fica mais indicado para o seu caso. E ainda tem um outro remédio, uma outra substância que é tisapartida, que é o Mounjaro, que ainda não tem no Brasil, mas que está sendo usado muito nos Estados Unidos e ao longo de outros países, e que tem o mesmo efeito similar e com uma grande vantagem que faz a pessoa perder muitas medidas, né? Então é muito interessante, porque a gente fica muito animado, porque além dele se sentir perdendo peso, ele perde muita medida, todas as pessoas em volta percebem que ele está mais magro, porque as roupas começam a entrar melhor, ele começa a ficar com menos gordura localizada, o que anima muito, e para a autoestima é uma coisa muito boa. Então fica uma coisa interessante. Então o que seria complicado a longo prazo dessas medicações? Primeiro, vamos falar sobre o custo, né? É um remédio que não é barato, você fazer uso dele por vários meses é caro e nem todo mundo pode tomar, os convênios brasileiros não cobrem, você tem que comprar mesmo, você tem que bancar a medicação. E então, é um peso no orçamento mensal que a pessoa vai ter. Segundo, quanto tempo eu posso tomar? Isso aí é difícil, porque é um remédio relativamente novo, então novos medicamentos, você não sabe o que pode acontecer a longo prazo. Ideal fazer de 3 a 4, 5, não passar de 6 meses, porque a gente não tem muita experiência por muito tempo tomando sem parar a medicação. Tem alguns trabalhos recentes mostrando que a pessoa que toma mais de um ano seguido tem uma tendência para ter complicação do nervo óptico, neurítico do nervo óptico, produzindo distúrbio da visão e perda temporária da visão ou diminuição da qualidade visual, que é uma complicação séria. Então isso ainda está para ser estudado e revisto, então não fica usando sem parar, conversa com o seu médico sobre os prós e contras, toda medicação tem um risco embutido. A complicação mais grave dessas medicações é a pancreatite, que é uma doença séria, inflamação aguda do pâncreas, que felizmente essa complicação é muito rara, mas às vezes pode ser muito séria, pode ser uma coisa muito, muito complicada, levar a pessoa para o hospital, para o CTI, às vezes ele não consegue sair dessa complicação. Semana passada mesmo, atendi uma pessoa que abandonou esse medicamento, ela foi lá por outro motivo, mas estava tomando essa medicação pelo seu endocrinologista, e abandonou porque um amigo íntimo dela começou a tomar um desses análogos da insulina, e por enjoado, um pouquinho de dor no abdômen, enfim, desenvolveu uma pancreatite aguda, fulminante, e morreu em 48 horas. Felizmente, isso é raríssimo, isso é muito raro, mas eu só estou contando esse caso para vocês saberem que não é uma medicação que vai lá para a nossa compra e vai tomando, não pode ser assim. Então tem que ter uma orientação e acompanhamento médico para evitar uma complicação maior. Qual seria o cenário ideal para o tratamento com esses medicamentos, já que uma vez que você parando a medicação, esse efeito sobre a náusea, sobre a falta de apetite, sobre a saciedade precoce vai desaparecer, e também esse efeito sobre retirar as gorduras localizadas nos organismos para metabolizar mais rápido. Então tudo volta ao metabolismo anterior. A tendência normal é que a pessoa volte a ganhar peso e volte a seu peso anterior ou até mais. Então como é que a gente pode tentar racionalizar isso, né? É difícil, não tem resposta total para isso, a gente está sempre aprendendo coisas novas, truques novos, né? Mas uma orientação que pode ajudar é que é o seguinte: no momento em que você está usando a medicação, em que você está sob esse efeito de pouco apetite, saciedade precoce, né, e a fome inibida parcialmente,
você aproveitar esses 3 a 4 ou 5 meses de tratamento para se reeducar. Conversa com o seu nutricionista, com o seu médico clínico, o seu médico endocrinologista, o seu nutrólogo, ele lhe orientar uma medicação, uma alimentação saudável que interfira sobre essa tendência para ganhar peso. Então é muito importante que você tente se reeducar. Então o cenário ideal seria que você, mudando os seus hábitos alimentares, tudo que você faz muito tempo, o organismo se habitua, tende a manter aquilo como se fosse uma modalidade de vida. Se passou por muito tempo fazendo 2, 3, 4 meses, então é mais fácil você, depois que parar a medicação, tentar manter o nível de atividade física alto, manter essa orientação dietética para não reganhar todo o peso que você perdeu e ter que começar tudo de novo, né? Então essas seriam mais ou menos umas orientações, quer dizer, ninguém tem a resposta total para isso, a gente está aprendendo. Tem ainda outros remédios, outras substâncias que estão saindo, como a retatrutide ou cagrilintida e outras substâncias que estão sendo estudadas nesse mesmo tipo de família química, né, análogos da insulina, que tem efeitos também que devem ser lançados no mercado daqui a algum tempo. Então o armamentário é bom, sendo orientado por médico, a perda de peso nunca teve tão eficaz como recentemente, com muito menos risco do que as medicações anteriores. Mas lembre sempre, né, que de estar sempre bem assessorado com o seu médico e seguir as orientações e não tomar da sua cabeça nem começar e nem manter a longo prazo indefinidamente, que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Ok? Um grande abraço para vocês, um bom carnaval para vocês, aí, bom descanso, né? Na semana que vem nós não vamos ter a live, que eu vou viajar e naquele período pós-carnaval imediato, né? Vamos reiniciar então no dia 12 de março com um novo tema que será anunciado. Aí voltamos aos encontros com o clínico sobre um tema de consultório, de queixas clínicas comuns, orientação para os pacientes, para os amigos em geral. Meus amigos e amigas, um grande abraço, uma boa noite. A gente se vê então no dia 12.